Deus enviou o Fê e a Marcela para cá. Eles saem de Nova Odessa para congregar nessa garagem aqui, que é uma garagem gourmet. O Fê tem um testemunho maravilhoso, querido, de cura de leucemia. Deus curou ele. Não sei se você vai contar isso hoje, mas Deus vai usar ele. Estende suas mãos para cá. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado pela palavra dele, aquilo que ele carrega e armazena. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do Fê, pela vida da Marcela. Comece a orar pela casa deles, querido. Se você está aí nesse lugar, comece a orar pela família, comece a orar pela saúde, ore pelas finanças, porque nesse altar, querido, vai sair uma palavra que vai abençoar a tua vida. Então abençoa ele. Quando você estiver abençoando ele, você vai estar semeando sobre a vida dele. Quando você estiver orando por ele, você vai estar plantando algo e vai colher esse algo. Espírito Santo, nós abençoamos a vida do Fê. Nós declaramos sobre a vida dele, Pai, unção do alto, Senhor. Que o teu filho seja a boca do Senhor nessa manhã. Que ele seja, Senhor Jesus, instrumento de Deus para as nossas vidas, ó Pai. Para gerar, ó Deus, cura, libertação, direcionamento. Nós otorgamos sobre ele a autoridade dos céus. Nós otorgamos sobre ele, Deus, a unção do alto para liberar palavras, ó Pai. Que haja fogo sobre o coração dele, sobre os lábios dele. Ó Deus, que a tua unção venha permear sobre essa casa, Senhor Jesus, de adoração. Que haja, Senhor Jesus, teu mover. Graças te damos por enviar ele e Abá para essa igreja. Graças te damos pelos ministérios. Então continua levantando ele com mover profético, com mover apostólico, com mover de ensino, Senhor. E que haja o derramado, Senhor, sobre ele. Abençoa a casa, as finanças, ó Deus, a saúde, os relacionamentos, os direcionamentos. E que hoje, Senhor, ele seja a boca de Deus na terra, em nome de Jesus. Assim nós oramos, no santo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão felizes? Obrigado. Eita, glória. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Estou muito feliz, me sinto muito pressionado. Uma abertura abençoada do jeito que foi, o louvor abençoado. Só com a palavra do dízimo e a oferta já dava para ir embora já. Estava tudo certo, o domingo estava abençoado também. Maravilha, né? Aquilo que Deus faz é maravilhoso mesmo. Gostaria de agradecer a minha mãe, minha irmã e o meu cunhado que estão aí. Meu cunhado chama Lucas, minha irmã Amanda e minha mãe Regina Casé. Lembra um pouco. Antigamente lembrava mais, né? Minha mãe chama Silvana. Falam que ela parece muito comigo. Eu sempre fico muito feliz quando falam isso. Na verdade é o contrário, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 20. João capítulo 20. Desde quando o Fê falou comigo há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu acredito, mais ou menos isso, né? A respeito dessa possibilidade, daquilo que Deus estava gerando no coração dele. Confesso que eu comecei a ficar nervoso desde aquele tempo. Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E a minha maior oração durante essas últimas 2 semanas, onde a Marcela estava em consagração, a respeito de tudo que Deus vai fazer, a respeito do espírito de oração da igreja, dos nossos pastores. Falou, Senhor, eu não quero trazer uma palavra que seja confortável para mim. Eu preciso entender qual é a dor da sua igreja. Eu preciso entender aquilo que as pessoas elas precisam ouvir do Senhor. Amém. Eu quero que elas sejam alimentadas pela tua palavra e não por aquilo que eu estudei ou por aquilo que eu aprendi ou coisa nesse sentido. Eu só quero que o Espírito Santo atue dentro do seu coração. E eu recebi a confirmação ontem, quando eu estava trabalhando na cafeteria, através de uma pessoa que falou que me conhecia, eu nem sabia quem era. E quando eu vi, eu estava pregando para ela. E o tema da mensagem é justamente aquilo que essa menina estava passando. Então, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de frustração. Glória a Deus. É um tema um pouco forte, talvez delicado para algumas pessoas. Mas eu creio que existe uma questão aqui que não é apenas física e emocional. Eu creio que existe uma questão espiritual dentro desse texto que o Senhor ele quer falar com você. Então, se você está aqui nessa manhã, entenda que não foi você que quis vir aqui só porque você queria vir aqui. Não, é porque o Senhor tinha uma palavra diretamente para você. Porque o Senhor tinha algo para gerar no seu coração nessa manhã. É porque o Senhor ele quer curar algumas coisas aí dentro. E aqui dentro também. Então, não abra apenas as escrituras, mas abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem. Amém? Você recebe isso? Amém. Glória a Deus. Então, nesse tema, vamos ler o texto. João capítulo 20, versículo 24. Quero falar a respeito de uma pessoa, especificamente dentro desse texto que você já conhece, você já sabe quem é. Existe um vulgo a respeito dessa pessoa,
nós vamos explorar um pouco a respeito desse texto. Amém? Todos encontraram? João capítulo 20, versículo 24. A Escritura diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Ou seja, não sejas um incrédulo, seja crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Apenas até aqui. Em algumas versões vai dizer que no versículo 26, aqui fala uma semana mais tarde da NVI, mas na verdade na NA, na versão Almeida, na versão da King James, diz que se passaram 8 dias. Isso é um dado muito importante. Irmãos, quando nós olhamos para a contextualização dessa mensagem, para nós chegarmos até aqui, é muito importante nós entendermos uma realidade a respeito do ministério de Jesus. Jesus, ele era um mestre. Jesus, ele ensinava a respeito de muitas coisas, utilizava parábolas, que era uma linguagem trazendo ilustrações terrenas para representar questões espirituais. Jesus, ele ensinou andando, Jesus ensinou parábolas, Jesus ensinava até dormindo. De todas as maneiras, Jesus ensinava. Com a sua vida, era um palco para o ensino. Mas dentro desses ensinos, Jesus, ele também atuava como profeta. Tanto é que até hoje, aqueles que não acreditam em Jesus como Messias, muitos veem ele apenas como um profeta. Dentro dessa realidade, então, dentro das profecias que Jesus ele fala, inclusive Mateus 24 fala a respeito do sermão escatológico, algo futuro, nós vemos então que no contexto de Jesus como profeta, Jesus ele liberava palavras. Ele falava a respeito de promessas, de um reino vindouro, mas também um reino que já estava presente, que era o reino onde eles estavam recebendo naquele momento, e é o reino pelo qual nós vivemos hoje. Jesus, ele falando de diversas coisas, existe uma coisa específica que Jesus ele fala, que os discípulos não podiam perder de vista. Está vinculado a uma promessa. Irmãos, quando nós recebemos uma promessa, nós esquecemos com facilidade? Se aquilo é importante para nós, por que nós esqueceríamos então? Se uma promessa é tão importante para o nosso coração a respeito de algo terreno que muitas vezes nós iremos viver, como às vezes uma questão familiar, um chamado, ou um trabalho específico, ou qualquer coisa que seja, já é algo importante o suficiente para que nós não nos esqueçamos. Imagina o próprio Jesus entregando uma promessa a respeito de si mesmo para os seus filhos. Se nós amamos a Jesus de fato, nós nos importamos com a vida dele. Logo, se ele nos entrega uma palavra, uma promessa a respeito de si, qual seria a possibilidade então de esquecermos dessa palavra? Qual seria a possibilidade então de esquecermos da sua promessa? Essa promessa em específico, Jesus ele cita 3 vezes durante o seu ministério, e eu gostaria de ver essas 3 vezes para que você entenda essa realidade. Na verdade, eu vou fazer melhor, eu vou apenas citar as 3 vezes que ele cita, porque senão ficaria muito extenso, e vou ler uma outra passagem que vai reforçar essa ideia. Lucas capítulo 19, versículo 22, Lucas 9, 43, 45, Lucas 18, 31 e 34. São essas as referências que Jesus ele diz a respeito de que ele seria morto, crucificado, seria entregue na mão de homens pecadores, mas que no 3º dia ele viria ressuscitar. Jesus ele deixa latente isso dentro do seu ministério e no seu relacionamento com os discípulos. É necessário que o seu mestre, aquele por qual vocês vivem a sua vida, por um breve momento será tirado. Por um breve momento eu não estarei mais aqui, mas quando chegar o 3º dia eu vou ressuscitar. Irmão, se você recebe uma palavra dessa magnitude, desse tamanho, você se esqueceria com facilidade? De maneira alguma. Só que é interessante, porque Mateus capítulo 24, aí sim eu gostaria que você abrisse comigo. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 12. Nós vamos construindo a mensagem até chegar no ponto central. Lucas capítulo 24, versículo do 1 ao 12. Diz o seguinte:
seguinte: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Lucas capítulo 24. Agora vamos ler o versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8, olha a preciosidade disso. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Esse texto que nós estamos lendo é antes do texto que nós lemos de João capítulo 20. Perfeito? Jesus estava ressuscitando nesse momento. Em João capítulo 20, a Bíblia está dizendo que os discípulos já tinham visto o Senhor. Por que é importante isso? Porque o texto de Lucas não cita esse texto de João. João ele é conhecido como um evangelho complementar justamente porque existem passagens que tanto Mateus quanto Marcos e Lucas não possuíam. Dentro dessa realidade então, olha o que diz o versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, irado com o que tinha acontecido. Queridos, imagine o seguinte: Deus está entregando uma palavra para o seu povo e o seu povo não dá credibilidade à sua palavra. Perceba uma coisa interessante dentro desse texto. Quando nós olhamos para a reflexão daquilo que o Senhor quer trazer para nós vemos que existia uma promessa. E se você recebe uma promessa desse tamanho, o que você estaria fazendo no terceiro dia? Irmão, não era para você estar dormindo na frente do túmulo. Era para você estar esperando o Senhor sair. Com medo da perseguição dos judeus. É isso que diz João capítulo 20, um pouquinho antes, quando Jesus aparece para Maria. E é interessante essa realidade porque nesse momento, quando Maria ela fala para eles, eles dão descrédito para aquilo que ela fala. E é interessante que eles replicam a mesma coisa que Tomé faz depois. Só que quando nós falamos a respeito do nome de Tomé, qual é a primeira coisa que vem no seu coração? Incrédulo. Mas quando nós falamos de qualquer outro discípulo, não vem a mesma coisa. Mas eles também foram incrédulos por um momento. Sabe que existe uma grande questão dentro da realidade da nossa vida? É que é mais fácil nós sermos lembrados por aquilo que nós fazemos de errado do que por aquilo que nós fazemos de bom, não é verdade? É, papai. E olhando, encontraram Jesus vivo para glorificá-lo pelo cumprimento das suas palavras. Mas a intenção delas era encontrar um corpo morto para que eles pudessem prestar culto a ele. Jesus ele não está morto mais. Aleluia. Jesus ele está vivo. Glória. E porque ele vive, nós temos uma esperança. Porque ele vive, nós podemos crer que o outro dia vai chegar. Porque ele vive, existe agora um contentamento que eu e você precisamos orar, precisamos adentrar. Contentamento se diz respeito a encontrar alegria mesmo em situações difíceis. Porque a nossa alegria não deve estar concentrada em situações, mas sim em uma pessoa. Aqui em Lucas capítulo 24, então, não são apenas essas mulheres que cometem esse equívoco, a ponto de um anjo dizer para elas: vocês se esqueceram das palavras que o Senhor entregou, enquanto ele estava ainda na Galileia? Quais são essas palavras? Lucas capítulo 9, Lucas 18, que eu citei aqui. Por durante 3 anos de ministério, Jesus está falando as mesmas coisas, e eles não deram crédito à sua mensagem. Muitos inclusive dizem que os discípulos eles se converteram verdadeiramente após a ressurreição.
Porque foi aí que eles entenderam o que de fato eles estavam inseridos. Quando nós chegamos nesse texto então de João capítulo 20, irmãos, algo acontece. Porque quando Jesus entrega essa palavra para Maria, ele aparece para ela, acontece até aquela questão que ela confunde ele com o jardineiro. Existe todo um paralelo dentro desse princípio. A Bíblia diz que elas voltam para lá, falam que viram o Senhor, eles não acreditam, Pedro vai até lá. A Bíblia diz em João que João também estava junto com Pedro, eles correm até o sepulcro, chegam lá, eles não veem Jesus. Voltam para casa para o mesmo lugar onde eles estavam. Só que a Bíblia, ela ressalta uma coisa. João capítulo 20, versículo 19, um pouquinho antes. Olha o que acontece depois desses fatos. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Quem que entrou aqui? Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não serão perdoados. Irmãos, olhando para tudo aquilo que nós vimos até agora, qual foi então o próximo passo de Jesus? Já que ele apareceu para as mulheres, agora é o momento de aparecer para quem? Para os seus discípulos. Aqui existe uma segunda reunião que acontece. A primeira, Jesus não estava. As mulheres foram até o sepulcro, voltaram do sepulcro com uma notícia. Eles não acreditaram. Nesse segundo encontro, então, nós temos uma novidade para os discípulos. Porque agora estavam as mulheres, estavam os discípulos, e agora Jesus se coloca no meio deles como testemunho. Não é verdade? Só que existe um detalhe: Tomé não estava aparecendo. Irmãos, isso não te intriga? A Bíblia diz em João capítulo 17 a respeito de uma unidade que existe entre o Senhor e o Pai, e que os discípulos deveriam ser um entre eles e também com o Senhor. E no momento mais crucial da história da humanidade, Tomé não está com eles. Isso precisa gerar dentro do nosso coração um questionamento. O que foi que aconteceu com o coração de Tomé que o fizesse não estar com os discípulos quando Jesus apareceu? O que será que passou dentro do coração dele que o fez não permanecer no mesmo lugar onde ele não deveria ter saído? Uma vez que os discípulos eles deixaram de lado as suas redes, deixaram as suas famílias para seguir a Jesus, por que me parece então que Tomé ele se afastou? O que acontece dentro do coração desse homem que faz com que ele esteja dessa forma? Por que a Bíblia diz que na primeira reunião, olha só isso, na primeira reunião que eles estavam, que as mulheres chegam com a notícia que Jesus ressuscitou, a Bíblia ela cita um número de discípulos que estão dentro daquela casa. Qual é o número? 11. Por que 11? Não é porque Tomé não estava a primeira vez, é porque Judas já tinha morrido. Tomé estava naquele lugar, e quando ele recebe essa notícia, ele não crê desde o princípio, igual os outros discípulos também não creram. Alguma coisa gerada no coração dele, porque na segunda vez em que ele estava naquele mesmo lugar, ele não estava lá quando Jesus apareceu. Irmãos, aqui eu gostaria de fazer uma aplicação muito breve. Nós perdemos muitas coisas quando nós não estamos unidos com nossos irmãos em Cristo. Eu gostaria que hoje você fizesse o seguinte depois do culto. Se o Senhor falar com você, manda mensagem para quem não veio e fala assim: ó, você perdeu. Ó, você que está aí brincando, você está vendo aqui, né? Pela transmissão. Mas sabe aquela sensação de que você nunca falta um culto? Você nunca falta uma rec. Poxa, amor, teve horário de cima. E o dia que você não vai, tudo acontece.
papai. Você nunca volta da escola. Aí você volta naquele dia, foi o Cristiano Ronaldo lá na escola. Lá em Nova Odessa, o Cristiano Ronaldo estava lá esse dia. Papai tá falando. Irmãos, o que aconteceu com o coração de Tomé? A Bíblia diz que Tomé ele é chamado Dídimo. Você já se perguntou por que ele tinha esse vulgo? A Bíblia diz que Dídimo significa gêmeo no grego. Mas não existe nenhum relato histórico, arqueológico, que comprove que Tomé tinha um irmão gêmeo. Existem os livros apócrifos, que já ouviu falar do livro apócrifo? São livros que não são canônicos, por conta de erros graduais dentro da história, dentro da geografia, dentro de dizeres, e que contradizem princípios bíblicos que estão ressaltados dentro dos evangelhos e das outras partes das escrituras. Esses livros apócrifos nós não levamos eles em consideração, mas eles servem também como um arquivo histórico. Tanto é que dentro do livro apócrifo nós temos o livro de Enoque, que Judas cita como uma tradição dos judeus lá no Novo Testamento. Judas, um livro de um capítulo, cita um livro que não está dentro do cânon bíblico como uma historicidade que a gente pode considerar dentro da tradição judaica. Existem dois livros apócrifos a respeito de Tomé. Um se chama Atos de Tomé e o outro Evangelho de Tomé. E dentro desses evangelhos, historiadores dizem o seguinte: dizem que Tomé ele era chamado Dídimo por conta da sua semelhança com o Senhor Jesus. Ele era parecido com Cristo. Aqui existe uma realidade, irmãos, de que existe a possibilidade de Tomé não estar com Jesus, com os discípulos na segunda vez que Jesus apareceu, porque ele estava com medo das pessoas confundirem ele com Jesus e procurar matá-lo de novo. Existe essa possibilidade. É uma possibilidade que faz até um certo sentido, não é verdade? Alguns teólogos, historiadores dizem que Tomé ele não era parecido fisicamente, mas era parecido nos seus trejeitos, ele era parecido nos seus atos com Jesus. Outros teólogos vão dizer que Tomé na verdade é chamado de Dídimo dentro dessa realidade histórica e espiritual, porque Tomé nos serve como um espelho. Porque ao invés de Tomé se parecer mais com Jesus, Tomé se parece com cada um de nós, que nós temos entre a dúvida e a razão, a possibilidade de ter fé, e nós não temos. Tomé ele pode significar diversas coisas, mas sabe uma questão que nós não podemos perder de vista de Tomé? Que é algo que agora sim, o texto bíblico fala, que Tomé nem sempre foi incrédulo. Aqui eu quero ser advogado de Tomé. Tomé ele nem sempre foi incrédulo. Porque em um dado momento nas Escrituras, lá em João capítulo 11, o próprio Evangelho de João, que cita essa passagem de maneira exclusiva, e me parece que eu não era o único advogado de Tomé, parece que João também tinha alguma coisa com Tomé. Porque quando Lázaro morre em João capítulo 11, Jesus tinha acabado de voltar de lá. Quando Jesus recebe a notícia, o seu amigo morreu. Jesus ele fala o quê? Ele não está morto, ele está dormindo. Vamos voltar até lá para que ele acorde. Os discípulos falam assim: mestre, você acabou de voltar de lá. Se você for para lá, você vai ser apedrejado. A Bíblia diz em João capítulo 11. Queridos, isso aqui realmente não dá para deixar de fora. Em João capítulo 11, a Bíblia diz algo impressionante. Abra aí, João capítulo 11, versículo 16. Depois desse debate dos outros discípulos com Jesus, a Bíblia diz o seguinte, João capítulo 11, versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Aleluia. Meus irmãos, se isso não mexe com o seu coração, irmãos, nós não estamos vendo uma pessoa incrédula pedindo para morrer para Jesus. Os outros discípulos não estavam querendo ir até lá, mas Tomé estava disposto a morrer com ele. Tomé já não estava mais se importando
com a sua vida lá no capítulo 11. No início do ministério de Jesus. Não foi Pedro que se levantou. Não foi João que se levantou. Não foi André, não foi Tiago. Quem se levantou foi aquele que nós chamamos de incrédulo. Aquele que estava disposto a ser o primeiro mártir em prol de Cristo, em prol de Jesus. Foi esse que se levantou entre os discípulos e disse: então vamos nós também para morrer com Ele. Ou seja, sabe o que ele está declarando? Se nós cremos de verdade que Ele é o Messias, então nós precisamos entregar a nossa vida por Ele. Se a vontade do nosso Salvador é que Ele morra na mão daquelas pessoas, então nós precisamos ir até lá e morrer com Ele. Tomé, ele levanta essa declaração não como uma pessoa incrédula, mas como alguém que acreditava naquilo que tinha visto. Me parece que Tomé, ali nessa passagem de João capítulo 11, ele estava disposto a viver coisas com Deus que os outros discípulos talvez ainda não estivessem dispostos a viver. Mas esse mesmo homem, alguma coisa gerada no coração dele. E esse homem está reunido naquele lugar, naquele mesmo lugar. Aqui é a terceira ocorrência de eles estarem reunidos no mesmo lugar. A primeira ocorrência, estava Jesus, estavam os discípulos, as mulheres foram ao sepulcro. Guardem isso que é muito importante. Estavam os discípulos e as mulheres no sepulcro. Elas vêm com uma notícia. Eles não creem. Segunda reunião, está as mulheres e os discípulos. E Jesus aparece. Mas Tomé não estava com eles. Terceira vez, João capítulo 20, 24. A Bíblia diz que não estava com eles quando Jesus apareceu. Agora eles estavam no mesmo lugar. E os discípulos falam para ele: nós vimos o Senhor. Irmãos, para Tomé já estava difícil acreditar. Aí agora imagina o seguinte: os discípulos chegam para Tomé e falam assim: nós vimos o Senhor. Sabe o que eu percebo dentro desse texto que João está tentando deixar claro para nós? É que a frustração no coração de Tomé, ela tomou uma proporção maior exatamente aqui. Como pode? Eu fui o primeiro a querer morrer por ele. Ele aparece aos outros e não aparece para mim. Quantas vezes a gente foi colocado nessa situação na nossa vida? O Senhor está entregando respostas que eu deveria estar recebendo a outra pessoa. Quantas vezes o nosso coração fica frustrado por nós vermos coisas acontecendo com os outros que gostaríamos que acontecesse conosco? Vamos ser sinceros aqui. Não quero me colocar como pastor, mas eu creio que essa é uma ministração pastoral, posso dizer assim, para o Senhor tratar o nosso coração a respeito dessas verdades. Irmãos, quantos de nós muitas vezes temos orado e nós não temos recebido a resposta? Chega um irmão e fala assim: meu Deus, eu orei ontem e o Senhor me respondeu hoje. Você fala: meu Deus, Senhor, o Senhor responde ele mais rápido do que eu. Imagina agora Tomé pensando dentro do seu coração: eu fui o primeiro a querer morrer por esse cara. E quando esse cara ressuscita, ele não aparece para mim. Por que ele não apareceu na primeira vez quando eu estava com eles? Porque ele aparece justamente na segunda vez quando eu não estou. Isso é tão interessante e intrigante ao mesmo momento. Por quê? Porque mesmo que Tomé estivesse frustrado no primeiro encontro, algo no coração dele fez com que ele estivesse nesse terceiro. Ele não foi no primeiro encontro, ele estava no primeiro encontro, Jesus não apareceu, não falou nada. Mas agora, Jesus aparece no segundo encontro, mas Tomé não está lá. Mas alguma coisa no coração dele fez ele permanecer, porque ele estava lá reunido com os discípulos mais uma vez. Mas os discípulos falam: nós vimos o Senhor, você não viu. E Tomé, ele olha para essa declaração e ele fala o seguinte: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar no meu dedo onde estavam os pregos e não puser na minha mão ao lado da sua, eu não crerei. Aqui, irmãos, não é uma declaração apenas de alguém incrédulo em si, mas é alguém que está clamando para ver alguma coisa. É alguém que está querendo continuar a acreditar.
Não é alguém que nunca creu, mas é uma declaração de alguém que já viu muita coisa e não acha possível que isso esteja acontecendo com ele. E aqui ele pede 3 confirmações. Se eu não vir as marcas dos pregos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não colocar a minha mão do seu lado, eu não crerei. A Bíblia diz então, irmãos, que uma semana mais tarde, os discípulos estavam reunidos outra vez. Irmãos, que vontade que eu tenho de estar nessa casa. Eles se reuniam toda vez. Eles estavam no mesmo lugar. Era uma rap que acontecia aqui, ué. Não é verdade? Reunião de ensino e comunhão. A Bíblia diz que se passam 8 dias, os discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles. Percebe o que João ele faz dentro do texto? Ele coloca uma vírgula e Tomé com eles. João ele é específico. A Bíblia é muito rica, irmãos. Tomé não sabia o que estava acontecendo, mas quando João está escrevendo, eu imagino a canetinha de João pegando fogo. O Espírito Santo lembrando desse evento. Irmãos, quando isso acontece, a Bíblia diz que se passam 8 dias. E Tomé estava lá com eles. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas coisas acontecem ou é possível acontecer em 8 dias? Perceba que existe uma oração não respondida aqui. Tomé pediu algo para Deus, mas o Senhor não respondeu no momento que ele queria. O Senhor respondeu no momento que ele mais precisava. Quanto tempo existe desde a última vez que você orou por algo e o Senhor não te respondeu ainda? Seja a conversão de alguém, seja o Senhor te presentear com alguém, seja você conquistar aquilo que você gostaria de conquistar, ou viver o ministério que o Senhor chamou você, mas você ainda não se vê capaz para isso. Quanto tempo tem durado a sua oração? 8 dias. Pode acontecer muita coisa. E de um dia para o outro também pode acontecer muita coisa. Sabe o que eu me lembro de 8 dias? Que o Fê ele deu um spoiler aqui a respeito do testemunho. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu vou voltar para o texto do lugar onde eu parei aqui, tá? Mas quando eu tinha 12 anos de idade, 11 na verdade, em 2011, o Senhor ele fez algo na minha vida. Enquanto ainda adolescente, gostava muito de jogar bola. Não era tão bom assim, mas eu gostava de jogar bola. Era o meu sonho ser jogador de futebol profissional, era o meu sonho ser profissional. Era o meu desejo. Eu não sei como isso poderia acontecer se eu sou santista, mas enfim, era o meu desejo pessoal, era o que eu queria. Minha mãe me acompanhava mais do que o meu pai, talvez parecia que não era tão desejo do meu pai assim, ou ele sabia da realidade, né? Mas minha mãe acompanhava bem mais. E chegou um dado momento em que eu comecei a apresentar diversos sintomas pelo meu corpo. Manchas roxas, vermelhas, e eu comecei a colocar a mão sobre o meu corpo em diversas partes dele, parecia que tinha... Quem que já teve aquelas espinhas internas, sabe que é um carocinho por dentro da pele? Era a mesma coisa que eu sentia no corpo todo. No corpo todo. E a gente achou tudo aquilo muito estranho, e aí meu pai tinha guardado dinheiro durante um bom tempo para a gente fazer uma viagem para Porto de Galinhas, um lugar maravilhoso. E todo mundo falando que eu estava ansioso com a viagem, porque eu estava tendo febre, comecei a ter um monte de sintoma. E quando nós fomos para essa viagem em Porto de Galinhas, eu não quis aproveitar nada. Eu queria ficar apenas no hotel, assistindo filme, fazendo nada, dormindo, e eu não queria ir porque eu estava me sentindo muito mal. Nisso meu pai, extremamente bravo comigo, nós gastamos dinheiro para vir para cá e você não está aproveitando nada, né? Porque ele não sabia, né? Mas quando nós voltamos, tentei voltar a jogar bola, não conseguia. Até que até conversou com a minha mãe, olha, tá meio estranho e tal, não tá conseguindo correr, não sei o quê. Minha mãe me levou para o hospital assim que nós voltamos de viagem. Lá o médico examinou eu, olha, isso aí que você tá é sinusite. Fiz um exame de raio-x lá, tirei, botou, não, é realmente sinusite. Deu bactrim e prednisona, toma aí por durante uma semana e depois você vem pro retorno. Irmãos, nessa semana, quase 8 dias, muita coisa aconteceu. Os meus órgãos estufaram, minha barriga começou a ficar inchada. Não era de gordura, nessa época eu tinha tanquinho, quando era pequenininho, hoje não tem mais.
Mas não era um estufar de alguém que estava ali no peso. Minha barriga estava dura, meus órgãos estavam inchados, eu comecei a sentir um odor muito forte no meu nariz. Eu reclamava com a minha mãe que eu não conseguia comer, não conseguia dormir direito, não sentia fome. Piorou. Todos os sinais que eu tinha antes, eles dobraram, triplicaram. Quando eu voltei para o hospital em Nova Odessa, eu cheguei lá e era uma mulher que estava lá, uma médica. E essa médica ela era da Unicamp. Quando ela olha para mim, me parece que alguém experimentada, né? Já tinha visto muitos casos semelhantes. Ela pergunta meu nome, minha idade, já pede para eu fazer exame de sangue, faço exame de sangue. Quando eu volto, em um domingo de Santos e Coríntios, minha vida sempre foi um sofrimento, irmão. Se eu estava perdendo de 2-1, eu ainda descobri uma coisa trágica na minha vida. Um domingo, Santos e Coríntios, 2-1 pro Corinthians. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quando eu cheguei naquele hospital, perguntando sobre o meu nome, um guarda lá procurando eu. Quando minha mãe fala que sou eu e tal, Luiz, não sei se você sabe, mas meu nome é Luiz, né? Não gosto que chame de Luiz, mas, enfim. O cara pegou pelo meu braço, tirou a senhorinha que estava sendo consultada, colocou lá dentro. E a mulher perguntou, qual que é seu nome? Qual que é a sua idade? Eu falei, meu nome é Luiz Felipe, eu tenho 12 anos, mas mês que vem eu vou fazer 13, se fosse fazer alguma diferença. Aquela médica, ela olhou para mim, quando ela ia falar, minha mãe já estava chorando, minha mãe já tinha entendido todo o cenário. Minha mãe pediu para eu ir para fora. A médica falou assim, não vai para fora não, você vai ficar aqui, porque você já tem idade o suficiente para saber o que você tem. Naquele momento ela olha nos meus olhos e diz, você está com câncer, você está com leucemia. Existe uma ambulância, tem uma ambulância aqui, você não vai voltar para casa, você já vai direto para o Boldrini. Vai lá para Barão Geraldo, seu pai, outro ente querido, pega a sua sopa, leva para lá, que você já vai internar. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu não acreditava em Jesus ainda, eu não sabia nem quem era, acreditava só em Deus. Eu não sabia o que Deus ia fazer. Mas de uma coisa eu tinha certeza, dali para frente eu era só sofrimento. Dentro dessa realidade toda, irmãos, para a gente poder resumir, porque o horário já está passando. Dentro dessa realidade toda, quando eu sou internado do lado de um menino que estava careca já estava arrebentado também. Mas como você imaginava, o meu destino vai ser esse depois disso a morte. Tem outra coisa. Quando a primeira dose de quimioterapia cai no meu organismo, eu apago. Eu não me lembro de mais nada. Eu me lembro só de escutar algumas vozes em algum momento ou outro, mas completamente apagado. Eles me induziram a um coma, e depois desse coma induzido eu entrei em coma de verdade. E aí foi onde todos os meus órgãos pararam. Meus órgãos estavam inchados porque eles estavam parando. E quando a quimioterapia entrou em contato com as células cancerígenas avançadas, o meu corpo não aguentou. Meus órgãos todos pararam, ficou só o meu coração batendo. E dentro dessa realidade toda, minha mãe ela não conseguia entrar para me ver. Porque eu estava todo entubado, já tinha feito hemodiálise, já tinha emagrecido mais de 12 quilos, eu já tinha 55 quilos, fiquei com 38, 39 quilos. Muitas coisas aconteceram em 8 dias. Mas agora tinha mais 8 dias pela frente. Que era 8 dias em coma, era 8 dias internado. E nesse momento, Nova Odessa, iniciou-se uma oração para todo canto. Minha mãe pedindo oração para todo mundo. E minha mãe pediu uma palavra para Deus também. O Senhor confortou o coração dela. E nessa palavra o Senhor dizia, paz contigo, não temas, não morrerás. Aleluia. Com isso, minha mãe teve força para entrar dentro do hospital, viver naquela situação. Até o ponto em que chegaram os médicos e disseram para ela, não existe mais nada que nós possamos fazer. O coração dele está em 40%, ele não está reagindo. Nós estamos dando adrenalina para o coração dele continuar batendo mais forte, o coração dele não volta. Não adianta mais fazer nada, a gente vai desentubar ele. Nisso a oração veio. Em um dia, sem aparelho, sem nada, o Senhor me trouxe de volta. Eu me lembro de ter acordado. As médicas elas vieram em cima de mim, colocaram tudo de volta, lembro de ter apagado. E dentro dessa realidade, irmãos, eu começo a pensar em muitas coisas. Mas uma das coisas que eu mais penso é,
Eu estava em uma posição em que eu não poderia orar por mim. Eu estava em uma posição em que eu não poderia clamar por mim. Mas existiam outras pessoas que se levantaram para orar em favor da minha vida. E a oração teve efeito. Quando eu acordei, eu não entendia nada do que tinha acontecido. Já tinha se passado muito tempo. E eu dou glória a Deus pela família que o Senhor me deu, porque a minha irmã saiu do trabalho para poder cuidar de mim. É uma gratidão que tem no meu coração que eu nem sei como um dia eu posso retribuir ela. Minha mãe e meu pai sempre me ajudaram muito, minha mãe também se fala. Mas sabe o que fica muito claro no meu coração? É que Jesus ele já tinha um propósito em minha vida e eu só não sabia ainda. E quando eu descobri, não tinha mais como deixar ele de lado. Quando o Senhor me salvou, eu entendi que o meu propósito era levar o Evangelho a outras pessoas, para que essas pessoas elas fossem também salvas. Mas irmão, sabe qual é o ponto máximo? É que depois de muitos anos, depois de cerca de 3 anos, eu fui curado completamente. Durante o processo, Satanás tentou tirar a minha vida de diversas formas, mas ele não conseguiu. Nesse tempo eu entendi que eu conhecia o Senhor. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque mesmo entendendo que eu conhecia o Senhor, existiam questões na minha vida que me faziam ficar frustrado. E mesmo conhecendo Ele, sabendo do seu poder, o que tinha dentro do meu coração não era uma incredulidade vã, mas era uma frustração por não entender o que Ele estava fazendo. E o que me vem ao coração, que o Espírito Santo traz ao nosso coração, é que a frustração de Tomé era algo semelhante a isso. Ele tinha visto grandes coisas, ele sabia quem Deus era, mas a frustração do coração dele era tão grande que não permitia que ele enxergasse o sobrenatural. Ele estava cego para as coisas espirituais. Essa declaração de Tomé a respeito de 3 confirmações não é apenas uma incredulidade, é um pedido de socorro. E não é verdade isso quando nós oramos dessa forma? Quando você, no seu momento de desespero, o que você está tendo não é uma incredulidade, é um pedido de socorro. Você sabe dentro do seu espírito quem é o Senhor que te salvou. Mas existem circunstâncias e situações que vão te tirar do eixo. E aqui eu preciso te dizer uma coisa. Precisamos alcançar uma maturidade tamanha que não importa a circunstância. Mesmo que nós não estamos vendo, nós precisamos continuar crendo. Você não está enxergando nada. Mas você não pode tirar do seu coração que esse Deus está enxergando tudo. Inclusive você. 8 dias se passam. Tomé permaneceu com eles. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se Tomé fosse incrédulo de verdade, ele não estava com os discípulos mais uma vez. Quando eu falo em incredulidade, eu quero que você entenda que não é alguém que não crê em nada, no caso de Tomé. Porque Jesus fala, não seja incrédulo, mas crente. Mas o que eu quero que você entenda é que existia alguma coisa dentro do coração dele que não o permitia sair. E não é assim com a gente. Em momentos de frustração, nós sabemos o Deus que nós conhecemos, nós tentamos sair e não conseguimos. Você tenta, você faz força, você não quer mais. Mas o Senhor não permite você sair. A permanência de Tomé não demonstra um coração que nunca creu, mas sim uma incredulidade circunstancial provocada por uma frustração. O desejo do coração do Senhor é que nós não fiquemos assim. A Bíblia diz que, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Só que olha o que João narra. E Jesus disse: irmãos, qual que era o motivo de Jesus estar naquela casa? A Bíblia diz que o Senhor vai para lá só para falar com ele. Você acha que Tomé é importante para ele?
Jesus veio aqui essa manhã para falar com você. Jesus, ele veio falar com você. Não é com a pessoa que está do seu lado. Não. É com você. Essa palavra é para você. Essa palavra não é para o seu pai, essa palavra não é para sua mãe, essa palavra não é para o seu irmão, não. Essa palavra é para você. Já chegou o tempo de você parar com essa frustração no seu coração que te impede de viver aquilo que ele tem. Glória a Deus. Acabou o tempo, já era, já não dá mais tempo de ficar remoendo aquilo que passou. A frustração ela não deve mais ganhar lugar em seu coração. Jesus está dizendo aqui, é para você essa palavra. Esquece daquilo que passou, já te fiz uma nova criatura. A frustração já não existe mais no seu coração. Não deixe com que a incredulidade roube você de mim. É isso que o Senhor está dizendo para você nessa manhã. A Bíblia diz que quando Jesus chega para ele, o extraordinário acontece, irmãos. Porque a Bíblia diz que Jesus vai e se direciona a Tomé especificamente para ele. Ele olha dentro do coração de Tomé. Ele olha dentro dos seus olhos. Ele olha dentro dos seus sentimentos. Ele olha dentro das suas emoções. Ele olha dentro das suas frustrações e diz: Tomé, olha aqui, sou eu. Olha as marcas, coloca o seu dedo aqui, coloca a sua mão do lado da minha. Não seja incrédulo, mas seja crente. Sabe o que é intrigante nessa palavra? É que quando os discípulos chegam para Tomé e dizem o seguinte: nós vimos o Senhor, e Tomé pede confirmação. A Bíblia diz, João diz que naquela casa estavam apenas os discípulos e Tomé. Jesus não estava ali em evidência. Mas não significa que Jesus havia abandonado. Se Jesus não estava ali presencialmente, como ele sabe a oração de Tomé? Existe uma realidade das Escrituras que nós precisamos colocar no nosso coração. A realidade é que o Evangelho agora se trata de andarmos por fé e não por vista. Tomé aprendeu da pior maneira, para que nessa manhã a gente aprendesse da maneira mais fácil. Não torne o seu processo mais doloroso por não colocar essa palavra no seu coração. Jesus ele ressalta para Tomé exatamente as mesmas palavras que Tomé tinha dito quando Jesus não estava entre eles. Mas a falta de evidência de Jesus naquele lugar não significava abandono. Dentro de uma situação de frustração, uma das coisas que nós mais fazemos é se isolar. Ou é mentira? Se isolar ou questionar. Mas isso não quer dizer que Tomé nunca creu. Tomé tinha experiências com Cristo. Ele sabia quem Cristo era. Às vezes o que veio no meu coração é que Tomé só queria ver de novo. Talvez essa manhã a sua oração tenha sido essa: Senhor, eu só quero voltar a ter as mesmas experiências que eu tive com o Senhor um dia. Eu não posso viver a minha vida da mesma maneira. Eu não quero perder aquilo que eu tive um dia. Aquele fogo, aquela paixão, aquele primeiro amor. Eu não posso perder isso, eu não posso perder isso. Dentro dos nossos olhos carnais, a declaração de Tomé soa como incredulidade. Mas sabe como Jesus ele escuta isso? Como um pedido de socorro. Para Jesus não era uma incredulidade que dava oportunidade de alguém ir ao inferno. Para Jesus era uma oportunidade de resgatar Tomé em si mesmo. Tomé precisava ser resgatado de si mesmo, da sua frustração. Essa realidade ela é tão intrínseca que demonstra uma coisa: Tomé é curado. Meu Deus, como o nosso Deus anseia por nos curar, não é verdade? Tomé ele é curado. E a sua cura ela é ressaltada em João capítulo 5, versículo 14 e 15. Não precisa abrir, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e ouvisse esse versículo. Porque eu imagino tantas coisas que João aprendeu vendo essa situação. E João ele escreve isso na sua primeira carta aos seus filhos espirituais. E essa é a confiança que temos para com Ele, para com Cristo. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos,
estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Irmão, nós temos João escrevendo a respeito de Tomé, mostrando que a evidência de que Jesus não estava naquele lugar não significava abandono. João viu confirmações a respeito de não enxergar a Deus e Deus mesmo assim responder orações que talvez eles achavam que Deus não estava escutando. Mas a grande realidade de um Deus relacional é um Deus que escuta, é um Deus que inclina os seus ouvidos ao nosso clamor, é um Deus que quando vê o seu povo no Egito levanta um líder, não porque o líder é bom, mas porque o povo precisava. Nós temos um Deus, então, que quando olha para as nossas frustrações, a única coisa que Ele quer que nós façamos é o quê? Pedir socorro, precisamos pedir ajuda, porque somente o Senhor pode nos tirar desse lugar. Gostaria que vocês abrissem seus olhos e colocassem de pé. Existe algo dentro desse texto que você precisa e que eu preciso colocar em meu coração a todo momento. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos mais uma vez para vocês se concentrarem naquilo que está sendo pregado nesse momento. Não se distraia, o Espírito Santo está aqui. Talvez não sejam as manifestações que você gostaria, mas essa brisa suave está entrando neste lugar. Sabe qual foi o resultado que Tomé ele teve quando o Senhor apareceu para ele e respondeu a sua oração? Indicou a ele que sempre esteve ouvindo. Sabe qual foi a declaração de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Irmãos, essa declaração ela faz com que a frustração e a incredulidade que existia no coração de Tomé naquele momento se transforme em devoção e em glorificação. Quando ele diz Senhor meu, ele está dizendo agora não existe mais outro senhorio em que eu queira estar que não seja o de Cristo. Agora a minha devoção e o meu serviço será apenas para Ele. Agora a minha vida já não será mais resultado do que eu faço. Agora a minha vida é resultado do que eu permito o Senhor fazer em mim. Agora a minha vida já não está mais pautada nos meus desejos pessoais, mas agora a minha vida está pautada na vontade de Deus para mim. A minha vida não está pautada mais na frustração que existe no meu coração ou na incredulidade por causa da circunstância. Mas agora dentro do meu coração existe uma devoção que faz com que eu reconheça quem Ele é para mim. E existe também uma glorificação que o exalta da maneira que Ele merece. E agora a minha devoção e a minha transformação e a minha glorificação serão evidentes no corpo de Cristo. A realidade da cura que Jesus traz para Tomé, ela demonstra uma coisa. A sua vida, Tomé, foi feita para me agradar. A sua vida é resultado do meu sacrifício. Tomé, eu não te abandonei. Eu continuo aqui, continuo cuidando de você. Se permita ser curado agora neste momento. Esqueça, deixa de lado tudo que passou. Agora o que você precisa mudar é daqui para frente. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com aquilo que eu estou te revelando? Então reconheça agora a realidade da sua vida. Você vai precisar ver para crer de novo. Já não basta essa situação, já não basta essa experiência. Irmãos, a realidade desse texto é que Jesus diz para ele, porque você me viu, você creu, felizes os que não viram, creram. Jesus ele não está falando de qualquer outra pessoa, Jesus está falando de mim e de você. Nós não enxergamos como eles enxergaram, mas nós cremos no nosso coração que esse Deus é verdadeiro. E a experiência e a palavra que nós tivemos até hoje é suficiente para isso. O bem dele. Precisamos voltar para este lugar de devoção e glorificação. Sabe o que é engraçado a história de Tomé, comprovado historicamente? Tomé não é citado no livro de Atos por um motivo. Os discípulos recebem um chamado em Atos para atingir os outros lugares da Ásia e da Europa.
Sabe para onde Tomé é direcionado? Para a Índia. Isso é historicamente comprovado. Existe um documento histórico cerca de 3 séculos depois de cerca de 3 décadas depois de Cristo, que comprovam que a morte dele, porque ele foi transpassado com uma lança numa região da Índia. Sabe o que é interessante? É que até hoje a região da Índia é o lugar onde existem mais estátuas e mais deuses. E sabe o que é interessante dentro do coração de Tomé? É que ele sabia que o Deus verdadeiro não estava na estátua. Porque o Deus verdadeiro não precisava ver. Ele sabia que era real. O único Deus verdadeiro da Índia era o Deus que não estava em uma estátua e em um animal. Isso fez com que Tomé permanecesse fiel até o fim. Porque agora Tomé aprendeu a não andar por vista, mas andar por fé. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração e orasse, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Essa presença que nós estamos sentindo precisa ser suficiente para nós. Senhor, entre lugares escuros dos nossos corações, entre os lugares escuros do nosso coração, nós te damos autoridade para isso. Entre os lugares escuros, os lugares onde não existe luz dentro do nosso coração, esses lugares são emoções e sentimentos que nós não queremos sentir e sentimos. Esse lugar escuro muitas vezes, Senhor, são pecados não confessados. Esse lugar escuro muitas vezes é uma incredulidade latente no nosso coração. Cremos na existência dele, mas não naquilo que ele pode fazer por nós. Isso também é pecado. Senhor, nós queremos crer tanto em sua pessoa quanto em seus feitos. Senhor, nós queremos crer tanto em sua pessoa quanto naquilo que o Senhor pode fazer. Jesus, nós queremos crer tanto em sua pessoa quanto no momento em que o Senhor nos entrega uma palavra que parece distante, nós queremos depositar a nossa confiança em Ti. Jesus, não deixe com que a frustração por causa de situações da vida roube o Senhor de nós ou nos roubem do Senhor, Jesus. Nós queremos, Senhor, que a nossa fé esteja viva e eficaz. E se nós estamos nesse lugar como Tomé, Pai, nós oramos nesse momento para que o Senhor nos cure, para que exista essa cura dentro de nós, para que nós venhamos a ver o Senhor da maneira que o Senhor é. Que ao olhar para o lado, em momento de sofrimento, nós não venhamos a pensar que o Senhor nos abandonou, porque a realidade bíblica demonstra que o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Mesmo que a realidade da nossa vida mostre assim como mostrou para Tomé, que o Senhor apareceu para outros e não para ele, o Senhor estava ouvindo a sua oração mesmo que ele não soubesse. Senhor, nós cremos que o Senhor está nos ouvindo, porque a sua palavra me promete isso, porque o Senhor me mostrou que isso é possível, Deus. Não me deixa alheio, Pai, na vida cristã, não me deixa alheio, Pai, aquilo que o Senhor tem. Senhor, nós queremos ser curados pelo Senhor nessa manhã. Nós queremos ser restaurados pelo Senhor nessa manhã. Fale com o Senhor nesse momento. Glorifica o nome dele. Aproveite esses poucos minutos que nós temos antes do culto acabar. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.
possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Obrigado, Jesus, por essa bênção. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de poder sentir o seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Guarde cada um do coração dos irmãos, dos meus irmãos, Jesus. Guarde seus corações, suas mentes. Que a frustração não tenha lugar, Senhor, naquilo que é o seu lugar, Jesus. Que essa palavra gere frutos, Jesus, de transformação. Que resulte em devoção e glorificação. Devoção ao Senhor das nossas vidas e glorificação ao único que merece todo louvor. Obrigado, Jesus, por nos chamar de bem-aventurados. Queremos permanecer neste lugar, onde nós não precisamos ver para aqui. Precisamos confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aleluia. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. E aos teus pés. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã, querido? Quem foi abençoado, diga amém. Sabe, eu tenho falado sobre uma palavra pastoral, né? Mas não é só pastoral. O pastor, ele cuida com o cajado, mas o profeta cuida com o dedo do apontamento. Não o apontamento da acusação, mas o apontamento da direção. Eu creio que essa foi uma palavra profética, filho, porque eu sinto que são dias, tem sido dias, que nós temos clamado por direcionamentos e sinais. Eu tenho pedido muito ao Senhor direcionamentos e sinais. Senhor, fala. E parece que quanto mais eu peço, mais o Senhor se cala. E eu tenho visto que quanto mais do Senhor você pede, mais Ele pede algo de você. Às vezes você está pedindo sinal, Ele está te pedindo fé. Você está pedindo direcionamento, Ele fala, eu quero uma porção maior de fé. Então, não são dias de sinais nem de vozes. São dias em que as portas vão se abrir, você entra sem sinal, sem voz, sem direção. A porta abriu, você entra. Por quê? Porque isso é fé. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Pede para ver, Deus está falando, eu quero ver tua fé. Sem fé é impossível. A gente vai entrar nesse lugar. Nós vamos entrar nesse ambiente de agradar ao Senhor, não com sinais, não com direcionamentos, mas com respostas de fé. Com respostas de fé. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Bendito é o Senhor, ó Pai, que não nos deixa, Senhor Jesus Cristo, sem a tua presença, Senhor. Bendito é o Senhor, ó Pai, que ó Deus fala por meio da tua santa palavra. Ó Pai, bendito é o Senhor, ó Deus, que ó Deus nos supre em todos os momentos da nossa vida. Bendito é o Senhor, ó Pai, que mesmo no teu silêncio é um Deus que abre portas e nos espreme pela fé, Senhor Jesus, a adentrarmos naquilo que o Senhor abre, Senhor. Ó Pai, que este povo que aqui está reunido essa manhã, ó Pai, venha se mover pela fé daquilo que o Senhor já tem dito, Senhor. Ó Pai, nós vamos caminhar sobre os teus ensinos, nós vamos caminhar sobre a tua palavra que já foi liberada para nós. Ó Pai, aquilo que nós precisamos, ó Pai, para nos movermos essa semana, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja nas decisões. Ó Pai, é aquilo que o Senhor já tem liberado no último ano sobre as nossas vidas, é aquilo que o Senhor já tem nos ensinado nos últimos anos, ó Pai, sobre o nosso ministério, sobre as nossas finanças, sobre os nossos casamentos. Então que este povo assim seja, ó Pai, que se move em fé e não por vista. Ó Pai, eles vão crer para ver e não ver para crer, Senhor. Que eles possam adentrar esses lugares. Ó Pai, assim eu oro ao Senhor. Ó Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde.
Que o Senhor teu Deus resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. Que Ele proteja a tua saída e a tua entrada, te colocando como cabeça e não como cauda. Aonde você pisar os teus pés, aonde você tocar com as tuas mãos, aonde os teus olhos visualizarem, que seja abençoado. Que você seja agora revestido com a unção daquele que vai possuir as promessas do Senhor. Assim eu oro, que eu te abençoo com todas as sortes de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. E o povo de Deus abençoado diz, e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz, não saia daqui sem abraçar pelo menos 160 pessoas, no nome de Cristo Jesus. Tenham todos um bom domingo e até quinta-feira.